Olá pessoal, muito boa noite a todos vocês. Estamos aqui para dar prosseguimento ao Apocalipse de Moisés. Vamos dar prosseguimento ao Apocalipse de Moisés, pessoal. E que história linda e fantástica, né, pessoal? Meu boa noite a todos vocês que estão no canal. Eu falei que essa história ela ia ser fantástica, né? E poxa, é tão bonito ver, saber que a serpente foi enganada por Satã. A serpente, porque a serpente falava, a serpente também temia ao Criador e ela foi amaldiçoada por causa disso. Vamos continuar a leitura, né, pessoal? Então, depois que Eva comeu o fruto e Adão comeu o fruto proibido, Deus chamou Adão. Adão, onde te escondeste? Pensa que por acaso eu não te encontraria, Adão? Pode uma casa ocultar-se do seu construtor? Então, disse o vosso pai, Senhor, não nos escondemos na crença de que não nos chamaria. Eu estou angustiado. E por estar nu, eu tenho muito medo diante do teu poder. Ó Senhor Deus, falou-lhe, quem te fez ver que estava nu? Adão recorreu às palavras que eu pronunciaria para ele, quando covardemente procurava seduzi-lo. Quero proteger-te diante de Deus. E ele então voltou-se para mim e disse, por que fizeste isso? Lembrando as palavras da serpente, eu disse, a serpente seduziu-me. Deus falou a Adão, não obedeceste a minha palavra, escutaste tua mulher, então que a terra seja maldita ao teu trabalho. Se cultiva negues as colheitas, produza cardos e espinho, comerás agora o pão com o suor do teu rosto. Muita fadiga sobrevirão, ficarás cansado, mas não conhecerás o descanso. Oprimido pela amargura, não provarás nada do que é doce. Abatido pelo calor, será privado do refrigério. Esfafarteado do trabalho, todavia não ficará mais rico. Mesmo tornando-se tão forte, tua vida acabará. Os animais dos quais era o Senhor levantar-se-ão contra ti em rebelião, por não observaste o meu preceito. Então, voltando-se para mim, disse o Senhor, tu ocultaste a serpente e não seguiste a minha palavra. Escutaste a serpente e não escutaste a minha palavra. Assim sofrerás as dores do parto e outras aflições terríveis. As mulheres aí, ó, a condenação. Pela sua grande permanência da dor, quererás deixar a vida. Dirás sinceramente, Senhor, Senhor, salva-me. Jamais eu terei contemplação para com o pecado da carne. Por isso eu te julgo segundo as tuas palavras, segundo a inimizade que o inimigo produziu em ti. Serás submissa a teu marido e ele será teu senhor. Após ter dito isso, voltou-se como grande ira para a serpente e falou, por teres perpetrado isso, servido de instrumento abominável, iludindo a ingenuidade, serás maldita entre todos os animais. A comida que comida ser-te-ás tirada, comerás o pó da terra por toda a vida e rastejarás, e sobre o peito do teu ventre, privadas de mão e pés, não terás nem orelha nem asa, e nem qualquer outro dos teus membros. Na tua maldade tu o seduziste, e fizeste com que fosses obrigado a abandonar o paraíso. Porém, inimizade de ti e a mulher, ela atentará contra a tua cabeça, e tu lhe ferirás contra o calcanhar, até o dia do juízo. Depois te disse, ordenou aos seus anjos que banissem do paraíso. Em planto fomos expulsos. Então vosso pai Adão suplicou aos anjos, dai-me um pouco do tempo, para que eu possa dirigir a Deus um pedido de compaixão, e que tenha misericórdia de mim. Pois somente eu pequei. E os anjos se detiveram e suspenderam a expulsão. E Adão nesse momento exclamou em lágrimas, perdoa-me, Senhor, perdoa porque eu fiz. Disse então o Senhor aos seus anjos, porque suspendeste a expulsão de Adão do paraíso. Olha, os anjos seguraram um pouquinho Adão, ó. Os anjos não podiam também fazer isso. Deus
baniu Adão do paraíso. E os anjos ouviram a oração de Adão e não quiseram expulsar Adão do paraíso logo. Por que suspendesse a expulsão? Deus falou, por que suspendesse a expulsão do Adão do paraíso? Cometi eu um engano, por acaso sentenciei sem justiça? Então aqueles anjos prostraram seu chão e adoraram ao Senhor, dizendo, Senhor, Tu és justo, justos são os Teus julgamentos. Depois disso o Senhor disse a Adão, a partir desta hora não te tolerarei mais por um instante no paraíso. E Adão falou, Senhor, dai-me de comer da árvore da vida antes de ser expulso. Então o Senhor disse a Adão, neste momento nada poderás receber dela. Foi ordenado aos querubins e a sinuosa espada flamejante que te guardasse bem dessa árvore, para que dela não comesse, para que não tomasse imortal por toda a eternidade. Olha só, a árvore da vida existe, pessoal. A árvore da vida existe e torna a pessoa imortal. Sustenta a tua luta que foi armada pelo teu inimigo, mas se ao saíres do paraíso e te guardares de todo mal, e te mostrares preparado para a morte, eu te despertarei do dia da sua ressurreição. Então ser-te-á dado a árvore da vida, para que sejais imortal para sempre. Então tem a árvore da vida, pessoal. Que coisa linda essa história. Após essas palavras, o Senhor ordenou-nos a sair do paraíso, e o vosso Pai chorou diante dos olhos dos anjos, nos limites do paraíso. Os anjos perguntaram, como podemos fazer por ti, Adão? Então o vosso Pai levar comigo alguma das ervas aromáticas do paraíso, para que depois da minha saída eu possa oferecer sacrifício a Deus, e assim ser atendido por minha saída, e ser atendido por Ele. Então os anjos se aproximaram de Deus e disseram, Jael, Rei Eterno, dá a ordem para que deixamos Adão levar comigo do paraíso alguma das espécies dolorosas. E Deus permitiu a Adão poder levar do paraíso especiaria odoríferas, semente do seu entretenimento. Os dois anjos deixaram Adão colher algumas espécies de açafrão. Olha as espécies que saíram do paraíso, pessoal. O açafrão, o nardo, o cauloma aromático, canela em pau é do paraíso, tá, pessoal? E outras sementes para a sua ocupação, cominho. Essas sementes que vendem no mercado, essas sementes vieram tudo do paraíso. E de posse delas, saindo do paraíso, nós chegamos à terra. Assim, meus filhos, narrei de modo como fomos seduzidos. Vós, porém, guardai-vos para que não vos façais, não se afasteis do bem. Isso ela disse aos filhos, enquanto Adão, na sua enfermidade, adormeceu. Um dia antes de sua morte, ela ainda dizia, porque devo eu ficar em vida enquanto tu morres? Quanto tempo ainda de viver depois da sua morte? Dize-me. E Adão falou, não te preocupes com isso, não tardarás a seguir-me, ambos morreremos da mesma maneira, tu serás enterrado no mesmo lugar que eu, mas quando eu estiver morto, deixa-me em paz, e que ninguém me toque antes que o anjo do Senhor disponha de mim. E Deus não se esquecerá de mim. Não, ele terá saudade do vaso que formou a sua semelhança. Vai e permanece em oração diante de Deus, até que ele tenha envolvido o meu espírito em suas mãos. Mas aquele que me ortogou, não sabemos como será ao comparecermos diante do nosso Criador, se nos receberá com ira ou nos contará com misericórdia. Então Eva levantou, saiu do chão dizendo, Deus, eu pequei, sim, eu pequei contra ti, nosso grande Pai, pequei contra os teus anjos escolhidos, pequei contra os querubins, os serafins, pequei contra o trono inabalável, pequei contra o Senhor, pequei muito. Por obra da minha entraram os pecados na criação. E Eva ainda estava para estar de joelho, quando se aproximou-se dela um anjo da humanidade e ordenou que levantasse. Disse, Eva, erga-te da tua penitência. Adão, teu marido, acaba de abandonar o seu corpo. Observa como o espírito voa para o seu Criador, para colocar-se na sua presença. E Eva levantou-se, cobriu o rosto com suas mãos, e o anjo disse-lhe, ergue-te acima das coisas terrenas. E ela não olhou na direção do céu,
e viu aproximar-se um carro de luz, tirado por 4 águias brilhantes, no nascido do ventre de uma mulher poderia descrever. O seu esplendor nunca encará-lo, e diante do carro vinha anjos. Chegaram até o lugar onde jazia o vosso pai Adão. Ali o carro se deteve, e entre o vosso pai postaram-se serafins, ventríbulos de ouro e 3 conchas, e os anjos se aproximaram do altar, na oferenda de incenso e tributos e conchas. E sopraram nos tributos a fumaça que deles emanava, descobriu a fortaleza, e os anjos prostraram-se ao chão e adoraram a Deus e suplicaram em alta voz: Yahweh o Santo, perdoa ele, é a tua imagem, é a criação das tuas mãos santas. Os anjos suplicando ao Criador pelo homem. E eu e Eva ainda vi 2 grandes espantosos mistérios que se postavam em frente à face de Yahweh. Então eu chorei de medo. Chamei pelo meu filho Sete, ergue-te do corpo de teu pai Adão Sete. Vem para junto de mim, observa os olhos que algum jamais viu. E Sete levantou-se e foi para junto de sua mãe e disse: que se passa contigo? Por que estás a chorar? Ela respondeu-lhe: olha com os teus próprios olhos para o alto e observe as 7 fortalezas abertas. E vê com os teus próprios olhos o corpo do teu pai, jaz na face de todos os santos anjos, por interceder, dizendo: dai-no teu perdão, grande Pai. Ele é a tua imagem. Agora, meu filho Sete, o que significará tudo isso? Quando será que ele vai ser entregue ao do Pai invisível, de Yahweh invisível do nosso pai Adão? E quem poderia ser os 2 etíopes que permaneceram em oração junto ao teu pai? Disse então Sete a sua mãe: são o sol e a lua. Eles igualmente desceram para rezar pelo pai Adão. E Eva retrucou: onde ficou sua luz? Por que tão escura a sua aparência? Falou Sete: eles não conseguem brilhar em face da luz de todo ali, e diante do Pai da luz, por isso ocultou-lhes nele a luz. Isso dizia Sete a sua mãe. Nesse momento um anjo soprou a trombeta, e todos os anjos que estavam prostrados sobre a face ergueram-se e exclamaram com alta voz retumbante: louvada seja a majestade do Senhor, expressa nas suas criaturas. Deus agora compadeceu-se de Adão, produto das suas mãos. E depois desse clamor dos anjos, veio um dos serafins de 6 asas, ergueu Adão e o conduziu ao mar Arquerônticos, levou-o 3 vezes e trouxe a presença de Deus por 3 horas, e permaneceu depositado ali. E depois disso, o grande Pai, sentado no seu trono, estendeu suas mãos, ergueu Adão e o entregou a Miguel, o arcanjo, e disse: transporta ao 3º céu no paraíso, e deixa permanecer lá até o grande e terrível dia que preparei para o mundo. Então Miguel, o arcanjo, tomou Adão e colocou no lugar onde Deus lhe havia ordenado. Depois disso, Miguel, o arcanjo, solicitou o sepultamento dos seus restos mortais. E Deus ordenou que todos os anjos viessem à sua presença, cada qual segundo a sua hierarquia. E todos eles vieram com tributos, trombetas. E quando o Senhor Cortes Celestiais partiu, os ventos transportaram, conduzidos pelos querubins. Os anjos do céu iam à sua frente, chegaram ao lugar que jazia o corpo de Adão, tomaram consigo e assim chegaram ao paraíso. E todas as plantas do paraíso floresceram com o seu perfume. Todos os filhos de Adão adormeceram, à exceção de Sete. O Senhor queria que ele presenciasse o prodígio que tensionava realizar. Perguntou Deus a Adão: Adão, por que fizeste isso? Se tivesse sido obediente à minha palavra, não estaria alegre. O que o levaram a este ponto? Eu, porém, vos digo: convertei a sua alegria em dor, e a tua dor em alegria. Restabeleceste-ei o teu poder sobre o trono do sedutor, e este chegará até aqui, e ver-se assentado no mais alto e muito acima dele. E ele será maldito juntamente com os seus seguidores, ficará atribulado ao ver assentado sobre o trono sublime. Falou ele a Miguel e ao arcanjo: vai ao paraíso, no 3º céu, toma para mim 3 planos de linho, 3 planos de seda. Disse Deus a Miguel e Gabriel e Uriel e Rafael: cobri os panos do corpo de Adão, trazei o óleo aromático e derramai sobre ele. Seja trazido também para cá o corpo de Abel. E eles o envolveram em outro plano. E ele não havia sepultado desde o dia em que fora trucidado pelo seu irmão Caim.
Este procurou de muitas maneiras ocultá-lo, mas não conseguiu. A terra não admitiu no seu ventre. E ela disse: eu não receberei nenhum outro corpo antes que volte para mim aquele que pela primeira vez de mim foi tomado. E assim naquele dia os anjos tomaram o corpo de Abel e colocaram sobre uma pedra até o dia da morte de seu pai Adão. E foram então ambos sepultados no paraíso, segundo a determinação de Deus, no lugar em que ele encontrou o barro do qual formou Adão. E Deus mandou 5 anjos ao paraíso, e levaram muito perfume consigo, e espalharam no chão, e depois tomaram os 2 corpos e enterraram no lugar onde havia preparado. E Deus chamou Adão, Adão. Então o corpo de Adão respondeu do seio da terra: aqui estou, disse-lhe o Senhor, eu te falei. Procedeste à terra, e a terra tornarás. Mas nesse momento anuncio-te a tua ressurreição no meu último, em que eu te despertarei naquela ressurreição, juntamente com todos os homens que de ti procederam. Depois dessas palavras, Deus preparou um selo de 3 ângulos, e com ele a sepultura, para que ninguém violasse o período dos 6 dias, quando sua costela de novo se juntaria a ele. E então Deus, amigo dos homens, e com ele os seus santos anjos voltaram sua morada. Passados 6 dias, morreu também Eva, e ainda em vida ela chorou amargamente por ocasião da morte de Adão, por não saber por onde havia levado o seu corpo. E na sua morte estava presente Miguel, o arcanjo. 3 anjos compareceram e levaram o corpo, sepultando junto a Adão e Abel. E disse então o arcanjo Miguel a 7: desta forma sejam sepultados todos os homens até o dia da ressurreição. E depois dessa determinação disse-lhe o anjo: não guardeis luto por mais de 6 dias. No 7º vocês podem festejar. Alegrai-vos com o morto, pois Deus e nós, anjos, também alegramos com a alma do justo que se separa deste mundo. E assim falou o arcanjo Miguel. Dito isto, ele voltou para o céu e cantou louvores e cânticos de aleluia. Puxa, pessoal, me perdoe, é muito emocionante, né? É muito emocionante, pessoal. Adão não queria pecar, né, pessoal? A Eva também não queria pecar, eles foram seduzidos. Eu fico imaginando por onde entrou a maldade no mundo. E agora a gente tem que sofrer com esse corpo que foi dado para a gente fica doente, a gente sente dor, sente cansaço, sente medo, sente ódio, raiva. Aquele corpo inocente que antes do pecado, que é a vontade do Criador para todos nós, para você que está aí do lado ouvindo essa história, limpar o teu coração, pessoal. A gente limpar o nosso coração diante de eterno Yahweh. Porque esse corpo, ele não era para morrer. A gente não era para morrer. A gente era para viver eternamente. De 1000 e 1000 anos a gente ia provar lá o fruto. Ia pegar o fruto da vida e ia renovar o pacto. Mas, infelizmente, nós somos seduzidos pelo aquilo que nós vemos, pela cobiça, pelo pecado. E muitos agora não querem adorar o Criador. Muitos seres humanos, quando a gente fala em adorar o Criador, dá até as costas que nada, não esquece nem de agradecer que Ele está vivo. Pessoal, Yahweh, Ele vai te perdoar dos seus pecados, dos seus erros, vai nos perdoar. Eu também estou nessa luta. Todos nós estamos nessa luta. Esse Apocalipse de Moisés é para mostrar que para o homem existe uma salvação. Para isso ele tem que se arrepender dos seus erros, das suas falhas. E daquela mesma maneira que Adão pediu perdão, se arrependeu, porque o arrependimento mexe com o Criador. Agora, se você não se arrepender, não vai ter jeito, pessoal. A condenação é inevitável. E Deus é justiça acima de tudo. Tá bom, pessoal? Então, essa foi a história, mais uma história
que nós contamos aqui, e nós vamos no próximo vídeo, nós vamos contar o Apocalipse de Elias. Também tem algo sensacional para contar para vocês, tá bom, pessoal? Um ótimo fim de noite, um belo domingo para todos vocês. Me perdoem pelas lágrimas, é porque é muito emocionante. Eu me emociono muito, muito, muito. Agora tu vê um homem se emocionando com essa história. As pessoas se emocionam com novela, né? As pessoas se emocionam no teatro, que eu já fui no teatro, as pessoas se emocionam. E eu me emociono com... Toda vez que eu vejo a história de Adão e Eva, eu me emociono, pessoal. E me emociono muito. Porque ali está a nossa salvação. E o filho dele, esse quem falou com Adão, não foi o Todo-Poderoso, não. Foi o Filho do Todo-Poderoso. Porque a ele ainda vai levantar, ele vai acordar ainda o Eterno. Quando ele acordar, e sim, todo mundo vai ter que se ajustar conta com o Pai Altíssimo. Tá bom, pessoal? Uma boa noite e até daqui a pouco, se assim o nosso Eterno permitir.